período de acumulação de criptos e Bitcoin foi nos últimos 2 anos, mas é claro que agora os olhares estão para todas as moedas, porque o Bitcoin atingiu os 90 mil dólares. E agora ele está fazendo uma pequena correção. Então ele chegou a bater os 90 mil dólares, depois ele corrigiu até os 85 mil e agora está em 87. Esse tipo de correção é natural dentro de uma tendência de alta. Então, quem fica preocupado com esse tipo de coisa, calma que ainda estamos numa tendência de alta, o Bitcoin não vai cair para zero daqui para frente. Mas essa pequena correção no Bitcoin também freia a alta das altcoins e abre espaço para entrarmos em algumas que nós estávamos de olho, mas estava muito caro. Como eu falei, o período maior de acumulação foram nos últimos 2 anos. E aqui no canal existem vários vídeos de altcoins que eu estava comprando e acumulando o máximo possível. Vou falar sobre algumas aqui que já explodiram, mas existem algumas altcoins que ainda não subiram bastante e que pouca gente está falando sobre elas. Então agora eu quero dar uma atenção maior a essas altcoins, justamente para aqueles que estão atrasados, os atrasados da alta do mercado. Então a primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos nessa fase do ciclo de alta. Já passamos pela fase de descrença, que foi o último período de correção do Bitcoin, e agora entramos na fase de otimismo. Então ainda tem algumas fases pela frente nessa alta do mercado que pode durar até abril do ano que vem ou até julho do ano que vem. Eu já vou mostrar o porquê. Mas a fase de otimismo, ela é o início da grande alta do mercado. Então essa alta até 89 mil dólares, muita gente já está querendo vender achando que é topo, mas a gente ainda tem espaço para continuar subindo. Mas lembre-se, qualquer ativo quando tem uma alta forte é natural ter uma pequena correção para depois o preço continuar subindo. E é isso que nós estamos vendo no dia de hoje. Mas o que mais vale para a gente continuar acreditando em mais altas é que nós estamos no início da fase e também estamos nessa tendência mais forte de alta. Quando inicia uma tendência, o preço tende a seguir aquela tendência, seja de alta, seja uma tendência lateral ou seja uma tendência de baixa. Mas para aqueles que ficaram com medo já dessa pequena correção, olha só nesta última semana entraram cerca de 780 bilhões de dólares no mercado cripto. Com isso, o Bitcoin ultrapassou o valor de mercado da prata, os ETFs de Bitcoin estão comprando em peso, já movimentaram 3,4 bilhões de dólares nos últimos 4 dias, e ontem, dia 11, tivemos a maior alta da história no Bitcoin em um dia, onde ele subiu cerca de 8 mil dólares em apenas um dia, então é muita coisa. Então quem já fica desesperado com isso, calma que a gente ainda tem espaço para subir mais. Mas olhando para as altcoins, muitas que nós já estávamos falando há muito tempo subiram bastante. E também outras, como por exemplo a ADA, que nós não estávamos falando, deu uma explosão. E agora quem pensava em se posicionar no mercado, o risco aumenta, mas por isso que a gente vai analisar algumas altcoins que já subiram um pouco, claro, todas subiram no geral, mas ainda não explodiram tanto quanto, por exemplo, algumas, como a Dogecoin, que subiu 120% nessa última semana, a CRO subiu 138% na última semana, então algumas altcoins já subiram muito e o risco é maior de aportar nelas. É claro que isso não significa que elas não vão continuar subindo, mas o risco aumenta bastante. Então a primeira coisa que você precisa perceber é isso daqui, ó. Há 8 meses o Bitcoin ele estava seguindo essa tendência aqui, até que no dia 14 de outubro ele finalmente conseguiu romper essa tendência e aí iniciou essa forte alta. Desde então, o Bitcoin ele subiu cerca de 38%. E é exatamente esse tipo de linha que nós queremos buscar nas altcoins. Mas é claro que agora queremos buscar aquelas que não subiram tanto assim depois de uma explosão de preços ou algumas que já explodiram e corrigiram e estão em suporte. Então vou passar rapidamente aqui sobre algumas altcoins que eu já estou comprando, eu tenho acumulado em carteira e já falei por muito tempo, mas já explodiram. Por exemplo, a Aero. Essa é uma altcoin dentro da rede da Base, mas agora com essa correção do Bitcoin, ela também teve uma leve correção. É claro que nas altcoins, as correções são mais intensas. Então, uma pequena correção em uma altcoin é uma correção de 10%. Então, enquanto o Bitcoin corrigiu aí cerca de 5%, nas altcoins, uma pequena correção significa uma queda de 10, 20, 30%. Então, quem entrou agora, cuidado com a ganância também, porque é natural as altcoins que já subiram bastante terem quedas. As correções podem ser de 30, 40% para depois ela voltar a subir. Então, esse período de alta, você tem que saber lidar muito bem com o seu emocional e principalmente a sua parte gananciosa, para você não colocar mais dinheiro do que deveria em uma altcoin que pode corrigir 30% e também não vender no fundo perfeito, porque às vezes numa correção dessas o momento era ideal para comprar e não para vender, mas muitos que entrarão agora no mercado, os iniciantes, vão fazer esse tipo de coisa, vão colocar mais dinheiro do que deveriam nas altcoins no topo, ela vai ter essa correção de 30% para depois continuar subindo, mas a pessoa vai vender nessa queda, depois a altcoin vai subir mais e a pessoa vai ter que comprar ela mais caro. Então, já dando uma dica aqui para você iniciante, o ideal agora é não fazer muita coisa. Se você já está bem posicionado, acumulando há bastante tempo, seguindo aqui tudo que a gente fala nos últimos vídeos,
Deixa lá, não fica trocando também de narrativa, porque provavelmente a sua altcoin, se ela ainda não subiu bastante, ela vai subir a qualquer momento. Então, às vezes, você olha uma altcoin subindo 100% e a sua ainda subiu só 20%. Aí você fala, nossa, minha subiu pouco, né? Vou comprar essa outra aqui que subiu 100%, porque a minha não vai subir. Aí você faz esse movimento, fica pulando de galho em galho, a altcoin que subiu 100%, ela corrige, porque é natural, depois de uma alta forte, corrige lá 30% e a sua altcoin começa a subir 40%, 50%, 60%. Aí você fala, não, vou voltar para essa. Aí você fica migrando de galho em galho e sempre comprando topo de altcoin. Então agora, se você já escolheu também as suas narrativas, as suas criptos, fica de olho nelas. Se você não quiser aportar mais, só espera para você ver até onde elas vão chegar. E aí, numa correção assim como a de hoje, você pode pensar em aportar mais. Então a Aero é uma das altcoins que eu estou segurando, eu já estou falando dela há muito tempo, desde o início do ano. A gente pôde comprar ela lá a 50 centavos de dólar, compramos a 70 centavos, ela chegou a bater 1,60 e agora está em 1,4. Ela ainda tem espaço para continuar subindo, porque ela está numa narrativa forte, as pessoas estão começando a usar ainda mais essa rede que essa altcoin está inserida, e esse tipo de correção ainda é bem pequeno, tá? É uma correção de 10%, é uma correção pequena, ela pode corrigir até mais, podendo chegar até mesmo a esse patamar aqui de 1,29 dentro dessa correção, porque ela ainda não finalizou, ainda não confirmou que acabou a correção. Pode ser que ela pare aqui, porque já é um suporte, mas se ela continuar caindo, vai lá para 1,29. Mas lembrando, né, se você está atrasado e ainda não comprou, esses pontos de suporte são pontos muito melhores de se aportar do que ficar comprando quando ela só está subindo. Porque aqui você já tem uma confirmação de um fundo na altcoin, mesmo que seja um fundo de curtíssimo prazo. Ela ainda pode fazer um outro fundo aqui, aí você aporta um pouco mais. Mas lembra, faça aportes aos poucos e não coloque mais dinheiro do que você pode perder. Uma outra altcoin que já subiu bastante, mas eu ainda estou de olho, eu aportei um pouco nessa correção e eu já tinha acumulado bastante dela, é a Raydium. Reparem que ela fez exatamente aquela mesma linha de tendência, ó. Ela estava nesta tendência aqui de baixa praticamente e ela rompeu aqui em outubro também. Desde então a moeda ela chegou a subir 120% e agora ela está tendo uma correção que é natural depois de uma alta tão forte, ó. Já caiu 25%. Então a Raydium ela já teve uma correção um pouco maior. Por isso que eu aproveitei para comprar um pouco mais, mas lembrando daquele gerenciamento de risco, porque a moeda já subiu bastante, tá bom? Então não seria surpresa nenhuma assim uma correção maior do Bitcoin ela caísse até 3,23 aqui. Então por isso eu comprei um pouco aqui, mas ainda tenho caixa, caso ela caia um pouco mais para comprar mais nessa região e de forma mais pesada, né? Então se eu aportei aqui $600, aqui eu aportaria, digamos que $1.000. Você faz aí um gerenciamento proporcional. Mas uma altcoin que ainda não subiu bastante é a Render. É uma altcoin que a gente já tinha em carteira, eu acabei trocando ela por Solana, a Solana subiu bastante desde então e a Render ela estava mais estagnada aqui nessa faixa. Mas agora nos últimos dias ela até teve uma leve alta, mas ela ainda não superou esse canal lateral. Reparem que ela ainda está presa nessa lateralidade, mas a qualquer momento ela pode romper isso daqui e aí sim ela vai entregar uma alta bem forte. Então para aqueles que estão atrasados, esse tipo de altcoin ela pode ser mais interessante. E reparem que ela está tentando formar um suporte aqui. Se ela conseguir formar um suporte aqui, provavelmente a Render vai disparar e vai fazer um movimento parecido com esse daqui, ó. Uma explosão de preços na Raydium foi cerca de 130%. A Render tem sim potencial de subir pelo menos 70%, voltando aqui para a faixa de $11,7. Então é esse tipo de moeda que se você está atrasado, você tem que ficar de olho. Ou já começar a aportar aos poucos. Outra moeda que também não tinha subido tanto assim é a NIR. Assim como a Render que está nessa narrativa de IA, a NIR ela também não subiu tanto quanto as outras moedas. Então repare que a NIR ainda está nesta linha de tendência. Apesar de ter se valorizado cerca de 58%, desde o fundo lá no dia 23 de setembro, ela ainda segue neste canal lateral e ainda não teve uma grande explosão. Confirmando essa linha como suporte, a NIR também tem espaço para subir aí 76% até a sua próxima resistência, mais ou menos nesta faixa aqui. Então esse é mais um tipo de moeda que a gente tem que ficar de olho agora. A Solana é uma outra moeda popular que a gente já está acumulando há bastante tempo em carteira, mas essas correções também vale a pena ficar de olho nela, porque eu acredito que a Solana ainda está subvalorizada, apesar de já estar próximo do seu topo do início do ano. Ó, em março de 2024, ela formou seu topo na região dos $210, e agora ela chegou a tocar os $225, está corrigindo um pouco e está transformando seu último topo em um suporte.
agora que a Solana está saindo deste canal lateral mais longo. Ela rompeu mais ou menos no dia 6 de novembro essa linha de tendência de baixa, e agora sim ela tem espaço para subir mais. Então quem está vendo essas correções, calma que é natural, tá? O mercado corrigir dentro dessas altas e ele abre espaço para aportar mais, principalmente para quem está recebendo dinheiro agora e quem ficou atrasado e não aportou o suficiente. O Ethereum é outra moeda que ainda não subiu bastante. Apesar de ter essa alta de 40%, ele ainda segue perdendo frente ao Bitcoin. Então hoje quem segurou o Bitcoin ganhou mais dinheiro do que aquela pessoa que segurou o Ethereum. Mas eu vou te falar que isso pode ser temporário. Então o Ethereum finalmente rompeu essa linha de tendência e agora ele tem espaço para se valorizar mais. Ele pode facilmente voltar para o seu último topo dos $4.200, mas ele tem espaço neste ciclo para ainda se valorizar até $5.300, seria uma alta de mais ou menos 58%. E o que é interessante de notar é que neste gráfico de Ethereum barra Bitcoin, ou seja, quantos Ethereums para comprar um Bitcoin, reparem que o Ethereum só estava perdendo valor frente ao Bitcoin, então estava nessa queda enorme aqui. Só que nesta faixa ele formou um fundo, que nós queremos ver para o Ethereum começar a ganhar valor frente ao Bitcoin. Ele fez esse primeiro fundo, ele pode até cair até essa região, ele tem que se segurar aqui, depois que ele começar a subir novamente, isso será um fundo duplo. E aí ele terá grande chance de ganhar mais valor do que o próprio Bitcoin. Isso pode acontecer ou no final de novembro ou em dezembro. E é claro, se isso acontecer, porque lembra, ninguém tem bola de cristal e é sempre bom tomar as suas próprias decisões baseadas no seu estilo de vida, no quanto você pode tomar de risco, e não só com base naquilo que alguém falou na internet. Então, sempre que eu falar alguma coisa aqui, use a sua própria experiência de vida. Pense de forma crítica, não siga cegamente o que pessoas falando na internet fazem. Mas aqui eu estou sendo transparente com você, com aquilo que eu estou fazendo agora e também com aquilo que eu acredito que vai acontecer daqui para frente no mercado. Outras moedas que valem a pena ficar de olho são aquelas dentro do ecossistema da Solana. Então, aqui no site do CoinMarketCap, você pode vir nesta aba aqui e clicar em Solana Eco. E assim o site já filtrará várias moedas que estão dentro do ecossistema da Solana. Por que isso? Porque a Solana está crescendo bastante e moedas que estão dentro do seu ecossistema também crescerão bastante. Porque são moedas que estão altamente correlacionadas com Solana. Então a Raydium, por exemplo, que eu mostrei aqui no vídeo. Enquanto a Solana está subindo 10, 20, 30%, a Raydium provavelmente subirá 50, 70, 80% no mesmo período, porque elas são altamente correlacionadas. Se está entrando dinheiro na Solana, estará entrando dinheiro na Raydium. Só que a Raydium, como é menor, ela terá uma exponencialidade de alta maior, mas de baixa também será maior. Olha, uma outra moeda que surfa uma narrativa muito parecida com a Raydium é a Orca. Ela também é da narrativa de corretora descentralizada, só que ela não subiu tanto assim quanto a Raydium. E agora também ela está corrigindo e se encontra em um suporte importante, a região dos $3.2. Então, assim como as outras moedas que eu mostrei, a Orca ela já superou, a Orca já quebrou esse padrão de lateralidade. Só que ela não disparou tanto assim. Repare que ela subiu cerca de 57% desde o momento que ela superou essa fase aqui. E agora está nessa correção tentando formar um suporte. Então vale a pena ficar de olho nas próximas horas, nos próximos dias, para ver se o preço vai lateralizar aqui para você comprar e aportar. Porque é muito melhor comprar desse jeito do que quando a moeda só está subindo, porque a chance de você comprar topo é muito alta. Então agora que estamos vendo as primeiras barras vermelhas, depois de uma grande alta, nós queremos encontrar um padrão mais ou menos como este aqui do passado, onde a moeda sobe bastante, ela forma este pavio aqui, comprador, parece que tem muita gente vendendo, mas não tem, ela tem essa outra correção, forma um fundo lateral, começa a apresentar as primeiras barras verdes, e aí ela confirma o rompimento e depois dispara. Então agora a moeda até pode cair um pouco mais, até 2,94, lateralizar aqui, começar a formar as primeiras barras verdes. Esse tipo de candle aqui, que é parecido até com este aqui, formado topo, mostra que existe uma alta chance da moeda voltar a subir e explodir depois de superar essa região aqui. Então, duplas, aproveitem esse momento, teremos algumas correções, a gente vai ter espaço para entrar, principalmente aqueles que estão atrasados ou aqueles que já estavam posicionados, mas querem comprar um pouco mais. Nessa correção eu acabei de comprar Raydium, lembrando que se ela continuar caindo, eu ainda tenho dinheiro para aportar mais. Sempre faço o gerenciamento de risco e cuidado com a ganância nesse momento. Hoje, dia 12, é o último dia para você fazer parte da nossa última turma do RCC do ano, que é o meu treinamento completo de cripto. Se você quiser ter um acompanhamento próximo a mim e também a minha equipe lá que tem em cripto, tem pessoas especializadas em cripto e economia, você pode fazer parte dessa turma entrando no primeiro link aqui da descrição. Lembrando que é um treinamento que tem início, meio e fim, mas você terá acesso por 12 meses a todo o conteúdo de atualização, a plataforma. Temos o grupo do WhatsApp,
WhatsApp aqui que nós estamos sempre tirando as dúvidas dos alunos, mostrando aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, teve um aluno perguntando de piscina de liquidez, que a piscina dele saiu da faixa, estava com permanente loss de 1,12 dólares. Aí eu falei, né, neste caso, não mexeria, até porque o Ethereum já fez fundo contra o Bitcoin. E nas próximas semanas o Bitcoin provavelmente vai ganhar do Ethereum. Mas em dezembro devemos ter uma alt season mais forte. O Ethereum costuma ganhar mais valor do que o Bitcoin nesse momento. Assim a piscina vai voltar a entrar em equilíbrio. Então é assim que funciona a dinâmica do nosso grupo. Nós temos lá os alunos, temos a equipe de suporte aqui dentro e eu também estou neste mesmo grupo tirando as dúvidas dos alunos. Ontem o pessoal estava falando em vender em 80 mil, 84 mil, aí eu falei, né, nós ainda temos mais espaço para subir, mandei um áudio, né, de quase 1 minuto, que eu ainda estava segurando as moedas e acalmei todos os alunos. Então é assim que funciona a dinâmica desse grupo aqui, ó. Os alunos se ajudam, nós ajudamos os alunos e o suporte também. Então se você quiser entrar nessa turma, o primeiro link aqui da descrição até a data de hoje. Se você tiver alguma dúvida também tem o contato do suporte do WhatsApp aqui na descrição. Lembrando que eu ou o pessoal do meu time não entre em contato com ninguém no privado falando que vai investir as criptos por você. Pessoal, isso é golpe, tá bom? Então se alguém entrar em contato com o nome Eric Sekiyama ou o nome de alguém da minha equipe falando que vai pegar as suas criptos, investir por você, multiplicar ela por 10 vezes, cara, não cai nesse tipo de coisa que é golpe. O que eu mostro é o que eu estou fazendo e, claro, minha equipe de suporte tira as dúvidas dentro do privado, mas só tira dúvidas. Nós nunca pediremos o seu dinheiro. Agora, turma, me fala o que vocês estão fazendo nesta pequena correção. Esperando? Vendendo com medo ou comprando mais, aproveitando algumas oportunidades? Comenta aí que eu quero saber. Se esse vídeo foi útil para você, te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo na confiança e também, se você é novo, se inscreve aqui no canal para você surfar da melhor maneira possível essa bull run. Vou deixar um vídeo aqui do lado sobre o sinal mais importante para a altcoin season, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então te espero lá o mais breve possível. Um grande abraço.